Olá, bom dia. Eu estou aqui apenas para complementar a palestra de Leandro Zanetti, a pedido de muita gente, tá? Que ficou realmente em dúvida quanto ao protocolo cerimonial e o que faz um e outro. Muito bem, vamos pegar então, além do meu livro, que eu digo mesmo, tá? Eu gostaria de ler o livro A Conceituação da Olenka, que eu gosto demais. Ela diz assim: atualmente a tendência é denominar cerimonial os atos solenes, religiosos ou profanos, mas em alguns estados se usa o termo protocolo, como na Espanha, e em outros cerimonial, como na Argentina e no Brasil, e em muitos países latinos e hoje em alguns países europeus também. Porque eles chegaram à conclusão de que cerimonial é mais abrangente, tá? Então vamos lá. Cerimonial é relativo a cerimônias, vem do latim caerimônia, e é definido como conjunto de formalidades regulamentadas por lei, tradição, uso ou costumes que se devem observar no ato solene ou festa pública, quer seja de um culto religioso ou atividade profana, tá? Protocolo deriva do latim protocolum e este do grego protocolon, que na antiguidade se referia à primeira folha que se colava nos rolos de papiro como um resumo de texto que aparecia em certos documentos de caráter formal. Hoje refere-se a atos normativos e escrituras, quando devem estar ordenadas. No direito internacional público, o termo é empregado no caso de tratados e acordos internacionais. Também é definido como conjunto de regras referentes ao cerimonial diplomático ou palatino, estabelecido por decreto ou por costume. Então, fazendo uma síntese disso, eu diria que o cerimonial te dá as normas para o comportamento formal, organiza o evento. Em alguns casos, em empresa pública, a gente sabe que é bem assim, não é função do cerimonial, mas a gente acaba fazendo também a organização, tá? Então, em alguns casos, até organizamos o evento. Que mais? O cerimonial é muito abrangente. Muitos países europeus estão migrando para o termo cerimonial porque concluíram o óbvio. O cerimonial é muito mais abrangente do que só protocolo. Protocolo é a ordem hierárquica que diz quem é cada um e onde ele deve ser inserido dentro do contexto do evento. É isso, tá? Quanto ao mestre de cerimônias, acompanhar as atividades de cerimonial é uma coisa utópica. Isso não existe. Na realidade, isso não acontece. Por quê? O mestre de cerimônias é contratado para o evento, para as horas do evento, enquanto o cerimonialista é contratado muito antes. Ele tem uma série de atividades que é ele que leva, tipo contato com autoridades, emissão de convites e uma série de providências que cabem ao cerimonial e não cabem ao mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias, na realidade, muitos deles se apresentam 1, 2, 3 horas antes do evento. Então, colocá-los a par, sim, do que acontece, acho muito pertinente. Eu costumo fazer isso. A ordem do dia é conversada junto com o mestre de cerimônias. E ainda tem mais, eu ainda faço com que ele leia para mim 1 ou 2 vezes o texto para ver a dicção, se as palavras estão corretas, os nomes falados da forma correta, tá? Então, são atividades diferentes, elas caminham juntas durante o evento, mas pré-evento é atividade do cerimonial e não compete ao mestre de cerimônias. Aliás, o mestre de cerimônias, hoje em dia, muitos se endeusam de uma forma absurda. Eles não são os astros da festa. O astro da festa é a autoridade maior presente, ou seja, as autoridades que compõem a mesa ou dispositivo. Esses são os verdadeiros astros da festa. O mestre de cerimônias, ele não abre o evento. Essa atividade cabe ao anfitrião. Ele não passa a palavra a ninguém, como muita gente ainda faz. Ele convida a falar, ouviremos agora. Então, é diferente, ele não agradece em causa própria, ele agradece em nome da empresa. É diferente, tá?
Eu gostaria também de aproveitar e falar uma coisa que incomoda não só a mim, mas muitos cerimonialistas que têm, como eu, 28, 30 anos de carreira. Essa história de que nós somos obsoletos, ultrapassados, antiquados. Lembrem-se, vocês mais jovens, que quem abriu o caminho para vocês fomos nós. Aliás, eu não vejo hoje de nenhum de vocês uma obra, um trabalho, uma apostila que seja. Vocês se embasam no trabalho feito pelos antigos e antiquados como eu. Essa é a grande realidade. Então, o respeito cabe, sim. Tá? Se hoje nós falamos em cerimonial, em mestre de cerimônias, falamos em protocolo, é porque alguém abriu esse caminho e fomos nós, os antiquados, os ultrapassados. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro. Protocolo, voltando, né, resumindo, protocolo é uma coisa, cerimonial é outra, e a Europa está na contramão, ela está começando a assumir cerimonial como o termo que define quem cuida do protocolo e do cerimonial, tá? Então, é uma inverdade dizer que o protocolo só cuida de protocolo ou cerimonial faz todo o resto. Não é. Na verdade, em órgão público, nós fazemos é tudo. E se precisar varrer o chão, a gente varre também. Essa é uma grande realidade. Trabalhamos sem dinheiro, trabalhamos sem verba alguma, muitas vezes. Trabalhamos com o nosso suor, com as manguinhas arregaçadas, fazendo acontecer. E fazemos muito bem. Eu digo que os melhores cerimonialistas são aqueles que provêm de órgãos públicos, porque a gente aprende a trabalhar com e sem dinheiro. Essa é uma grande realidade, tá? Cerimonial social, aqui no Brasil nós chamamos de cerimonial, na maioria dos países é assessor ou planejador, tá? E essa é a verdade. Para ser um cerimonialista não basta ter feito um curso. É cerimonialista quem? Quem exerce o cerimonial na sua plenitude e quem ensina cerimonial são os cerimonialistas. Quem apenas fez um curso ou conhece não é cerimonialista. Ele está começando a caminhar naquela estrada para se tornar um cerimonialista. Então, vamos separar as coisas, tá? Eu atuo como mestre de cerimônias, como cerimonialista, tá? E uso o protocolo, obviamente, trabalho no cerimonial público, no cerimonial corporativo, tá? E trabalho no social como celebrante. Então, são atividades diferentes, bem diferentes. Vamos deixar bem claro isso para todos. Enfim, era o que eu tinha a dizer, tá? Faltou uma coisa. Ontem também no comentário, nós estávamos falando do cerimonial, do mestre de cerimônias, colocar as pessoas à mesa na colação de grau. Quem elabora o roteiro numa colação festiva, pode até ser o mestre de cerimônias, mas na colação que é feita pela universidade, é o cerimonialista da universidade ou um cerimonialista contratado pela universidade, tá? É ele que elabora o roteiro, ele diz onde cada um vai estar, ele que cuida das bandeiras, ele cuida de todos os detalhes do evento. Não é o mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias vai ler um roteiro, na maioria das vezes elaborado pelo cerimonialista, porque infelizmente no Brasil ainda nós temos poucos mestres de cerimônias que fizeram um curso de cerimonial. E como eu disse, retornando, fazer um curso não torna ninguém cerimonialista, é a prática que torna. Então, às vezes ele até fez o curso, mas ele não tem a prática e de repente a gramática só não serve. Então, eu gostaria de aclarar esses pontos. É isso, queridos. Obrigada. Tchau, tchau.